Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. É com extremo prazer que hoje nós vamos trabalhar a aula de pontuação. Assunto mega importante para as provas do concurso público. Detalhe, não é importante só para a prova do concurso público não, é importante também para vestibulares, para o Enem. Aí eu sei que criaram essa máxima de que na prova do Enem você não precisa saber gramática, mas imagina só como é que você produz um bom texto sem ter o pleno domínio da pontuação. Uma vírgula pode alterar completamente o sentido da frase. E aí você tenta enveredar por um caminho, uma ideia, e ela descamba para outro canto completamente diferente. Isso pode dar um prejuízo significativo no seu texto. Então, muito cuidado. Fora as pessoas que utilizam a escrita normalmente no seu cotidiano. Os advogados, por exemplo, eles precisam escrever bem. Então, eles precisam dominar a questão da pontuação. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Se liga só. Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Isso, pontuação. Então, aqui, ó, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta? Então, com isso, eu consigo mudar. Então, ó, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Veja que tem uma sutil diferença. E a gente mata pelos sinais de pontuação. O primeiro aqui foi o ponto, que a gente vulgarmente tem o hábito de chamar de ponto final, mas ponto final é o último ponto do texto, pronto e acabou. Então eu chamo de ponto. Então a leitura mais firme. Quando eu coloco ponto de exclamação, é uma leitura assim mais, feliz, mais garbosa, externalizando o meu sentimento. E quando eu coloco um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então a ênfase da leitura tem que ser na pergunta. Agora aqui, nos concursos são frequentes as questões sobre vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessões e parênteses. Agora, por que eu destaquei a vírgula em vermelhinho? Porque no final das contas, galera, a vírgula é a menina dos olhos da pontuação. Aí acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em vírgula, a gente não pode ter uma interrupção, uma ruptura na ordem direta da língua. O que é a ordem direta? É isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complementos verbais. Quem são os complementos verbais? O objeto. Seja o objeto direto, o objeto indireto. Então aqui, ó, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Mas peraí, vamos lá, ó. Dá uma olhadinha aqui na sequência de exemplos que eu coloquei para vocês. Os rapazes leram o livro no fim da semana passada. Galera, neste momento, muito candidato vai enfiar os pés pelas mãos, porque ele aprendeu na escola que não pode ter interrupção na ordem direta da língua. Ele aprendeu na faculdade que não pode ter interrupção na ordem direta da língua. Aí ele olha uma frase como essa e ela está notoriamente na ordem direta. Então o cara não vai colocar ponto, nem vírgula, nem travessão, nem nada. Mas, gente, a vírgula é o elemento principal que a gente tem. E ela não é uma pausa de respiração, ela é processo sintático de fato. Agora, aqui eu posso ter sim uma vírgula. Eu posso ter uma vírgula depois da palavra livro. Só que é uma vírgula facultativa. Mas vamos entender isso melhor. Quando a gente aprende assim, ó. Não pode ter vírgula no sistema SVC. Mas vamos entender isso bem. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento exigido por ele. Quem é o complemento exigido pelo verbo? São os objetos. Aí a nossa tia lá da escola, ela explicou isso aqui muito, mas muito bem, porque ela fez assim, ó, sujeito, verbo, objeto e seus complementos. Neste momento, o que ela marcou? Marcou quem era o verdadeiro complemento do verbo, que é o objeto. Então, de fato, entre o sujeito e o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, eu não posso ter vírgula, a não ser como na observação que a gente fez,
que tenham estruturas intercaladas. Se não for o caso, não vai ter vírgula. E quando eu coloco estruturas intercaladas aqui entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o objeto, eu coloco, ó, duas vírgulas para marcar aquela estrutura intercalada. Uma vírgula sozinha, individualizada, não pode entrar aqui de jeito nenhum. Agora, quem é esse cara aqui? Quem são esses complementos? São os complementos adverbiais. Tanto que ela escrevia assim, ó. Ela escrevia exatamente assim, ó. Eu vou colocar sujeito, verbo, objeto e complementos adverbiais. Era assim que a nossa tiazinha lá da escola fazia. Aí, nesse momento, você vai reparar que esses complementos adverbiais, já que você estudou transitividade verbal, é só um algo a mais, é uma mera circunstância. E vocês sabem que essa estrutura não está presa a ninguém. Ela pode, inclusive, migrar na frase, ela pode ficar em qualquer local. Mas a posição original dos adjuntos adverbiais é no final da frase. Então, esses complementos adverbiais aqui são os adjuntos adverbiais. E a posição original deles é no final da frase. Quando isso acontece, entra o que a gente chama de vírgula, ó, facultativa. Então, eu posso ter ali uma vírgula facultativa. E o que significa dizer que é uma vírgula facultativa? Significa dizer que ela não faz a menor diferença. A sua inserção ou a sua retirada não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, é a vírgula facultativa. Mas as bancas adoram cobrar este adjunto adverbial deslocado. E por que eles fazem isso? Porque isso é uma loucura. Por exemplo, os próprios gramáticos, eles não chegaram a um denominador comum, eles não entraram em consenso. Agora, qual é a primeira coisa dita dentro de uma gramática em relação a isso? Que esse adjunto adverbial deslocado vai ter vírgula facultativa se for um adjunto adverbial de curta extensão, ou seja, pequeno, e que terá uma vírgula obrigatória se ele for de longa extensão, ou seja, grande. Só que aí começou a briga entre os gramáticos. O que é pequeno, o que é grande? Muito subjetivo. Tinha autor dizendo que só 2 palavras já era o suficiente para tornar o adjunto adverbial grande. Mas tinha autor dizendo que somente 5 palavras é que tornaria o adjunto adverbial grande. E aí, caramba, então como é que eu vou me comportar diante disso tudo? Para a nossa sorte, a ABL já enfiou a colher no ensino da língua portuguesa nesse aspecto aqui. Aí a ABL fez assim, ó. Vou até botar aqui que tem espaço. A ABL, a Academia Brasileira de Letras, disse que 3 ou mais palavras torna um adjunto adverbial grande. Portanto, se 3 ou mais palavras tornam um adjunto adverbial grande, a vírgula ali vai ser o que, ó? Vírgula obrigatória. Este é o posicionamento da ABL. Agora, e quais são os posicionamentos das bancas? Para nossa sorte, até hoje, pelo menos, pode ser que mude, mas até hoje existem 3 posicionamentos. Existe o posicionamento do CESP, existe o posicionamento da FCC e existe o posicionamento das outras bancas. Quando eu digo outras bancas, eu digo de forma geral. Ah, vou fazer IBAD. Outras. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha,
Olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte: eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.